No vídeo de hoje nós vamos conhecer melhor mais uma das queridinhas do brasileiro, a costela de Adão, ou Monstera deliciosa. A gente vai explicar por que ela recebe esse nome esquisito, os principais cuidados que você pode ter com ela, os modos de cultivar e muito mais. Vamos lá? A costela de Adão, ela vem do México e ela se encontra na natureza em ambientes mais sombreados, bem quentes e úmidos. Ela se adapta bem tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos. O nome científico dela é Monstera deliciosa. E por que ela recebe esse nome, deliciosa? Ela é gostosa de comer? A planta em si não, mas o fato é que a costela de Adão dá frutos, você sabia disso? E o fruto dela é sim comestível. Você já comeu a fruta da costela de Adão? Comenta aqui embaixo, fala aqui pra gente que gosto que tem, se você gostou. E aproveita então para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para você receber notificação de quando a gente lança conteúdo novo. A costela de Adão ela é muito característica por conta desses furinhos que ela tem nas folhas. Mas você sabia que quando ela nasce inteira? Tipo essa aqui de baixo, que é uma folhinha mais recente, ela ainda não tem os furinhos. Esses furinhos, esses recortes, eles aparecem quando a folha vai ficando um pouquinho mais velha e conforme ela vai recebendo sol. É a incidência forte do sol na folha que faz com que esses buraquinhos apareçam. Que a folha, recebendo bastante sol em cima dela, ela entende que ela já pode meio que diminuir a superfície de incidência desse sol. Então, quanto mais luz a sua costela de Adão receber, mas esses recortes vão aparecer. Um outro motivo da planta também fazer isso é porque a costela de Adão ela é uma trepadeira. Então vocês vão ver que na natureza, a costela de Adão ela se agarra com as raízes aéreas no tronco das árvores e ela tem o crescimento vertical, ela cresce assim para cima. Então esses furinhos nas folhas, eles também servem para que a luz do sol consiga atravessar as folhas e chegar nas que ficam mais aqui de baixo. Porque senão, se ela fosse uma folha totalmente inteiriça, a luz não ia conseguir chegar aqui embaixo e essas folhinhas de baixo elas iam morrer. Para vocês verem como a natureza pensa em tudo, né? Bom, então como a gente comentou aqui, elas gostam de ambientes sombreados. Elas crescem verticalmente juntas ao tronco da árvore e, por conta disso, elas recebem a luz filtrada da copa dessas árvores. O mais seguro é que você deixe num lugar de meia sombra, um local bastante iluminado, mas que não tenha sol direto nas folhas dela, principalmente nas horas mais quentes, mais fortes da tarde. Ela pode receber luz direta sim, mas o ideal é que seja aquele sol mais fraquinho, no começo da manhã ou do fim da tarde. Se ela receber o sol muito forte, muito direto nas folhas delas, ela vai acabar queimando, então ela vai ficar com aquelas manchas esbranquiçadas, marrons, vai ficar bem feia e isso pode prejudicar ela. E ela gosta de ambientes bastante úmidos. Então não é muito legal você colocar ela em um local que receba correntes de ar muito fortes ou muito geladas, ou que fique muito perto de um ar-condicionado, porque isso pode ressecar tanto as folhas dela quanto o substrato. Pensa numa roupa no varal. Quando você quer pendurar uma roupa para ela secar bem rápido, você coloca num local que tenha sol e que tenha vento. Então se você colocar a sua monstera num local desse tipo, isso significa que o substrato dela também vai secar bem rápido. Isso não vai ser muito bom para ela, porque ela gosta que o substrato dela fique sempre meio úmido, mas lógico que nunca encharcado. Então, por conta disso, o substrato que você escolher para sua monstera, ele tem que ser mais soltinho, para a água conseguir escorrer, não ficar parada ali, e também para promover a circulação de ar nas raízes dela, que é muito importante. Quanto à regra, a gente não tem como dar um espaçamento certo, tipo, você precisa molhar a cada 2 dias, porque isso vai depender muito do tipo de substrato que você está usando, de onde que ela está, do clima da sua região, da época do ano. Por isso, o mais seguro para você saber quando regar a sua monstera é você colocar o dedo no substrato. Se ele estiver ainda mais úmido, mais molhadinho, ainda não é hora de molhar. Agora, se ele já estiver começando a secar, já pode regar novamente. Uma outra dica que a gente indica também é você usar um palito de madeira, daqueles de churrasco mesmo. Você vai fazer a mesma coisa, você vai espetar o palito até lá no fundo do substrato e vai tirar. Esse daqui saiu meio sujinho, porque eu acabei de regar ela. Então isso significa que eu tenho que esperar mais um pouco para regar de novo. Na hora que você espetar esse palito lá e ele sair totalmente limpo e seco, então você vai lá e rega. Pode regar em abundância, que ela vai gostar, mas lembre-se sempre de deixar essa água escorrer, porque se ele ficar molhado por tempo demais, isso pode trazer problemas sérios para a planta, como aparecimento de fungos e bactérias e também apodrecimento da raiz. Então, por isso é bem importante você regar só no momento certo e ter aí o tipo de substrato de vaso ideal. E falando em vaso, uma coisa que também é legal prestar atenção é no tamanho dele.
Então não coloca a sua monstera num vaso que seja muito maior do que o tamanho das suas raízes. O tamanho ideal é mais ou menos o dobro do diâmetro dela. Então se a sua monstera tem uma raiz que está mais ou menos desse tamanho, um vaso que seja assim está mais do que suficiente. Porque ali ela vai ter espaço para poder crescer essas raízes e se desenvolver mais, mas não é grande o suficiente para ficar sobrando muito substrato e para esse substrato demorar muito mais para secar do que deveria. Mas tem um jeito muito fácil de você garantir que a umidade vai estar sempre ideal para sua monstera e para todas as suas outras plantas. Quer saber como? Eu vou deixar a dica agora. Você já conhece o vaso Decor? Esse aqui é o vaso anti-dengue da Brota. A Brota Decor é um vaso inteligente que fica até 90 dias sem precisar ser regado. Com alta vedação, ele evita a proliferação de mosquitos e outros insetos. Assim, você consegue cultivar suas plantas sem preocupações e o melhor, sem ter trabalho. Então corre lá no site que eu vou deixar um cupom exclusivo para esse vídeo e só tem 10 usos, hein? Corre lá no site da Brota e garante já o seu vaso. Uma outra dica que eu vou deixar aqui também para vocês é que, se vocês querem que a sua monstera produza mais folhas, é legal você deixar ela num vaso que seja ligeiramente apertado. Mas como assim? É o seguinte, se você colocar a sua monstera num vaso que fique perfeitinho no tamanho da raiz dela, ela vai parar de focar as energias dela em criar mais raízes e vai começar a focar isso em produzir mais folhas. Não significa que você vai ter que colocar ela num vaso que ela vai ficar socada ali dentro, que as raízes vão ficar pulando para fora, tá? É um espaço perfeitinho. No máximo assim, um dedinho de distância entre a raiz e o vaso. Beleza, eu plantei a costela de Adão ali no vaso, que é do tamanho perfeito das raízes. Mas como que eu vou saber quando ele começar a ficar pequeno demais para ela e eu tiver que replantar? A sua planta vai dar sinais. As folhas fracas, folhas amareladas, falta de crescimento e raízes tentando escapar por cima e por baixo do vaso. Quando chegar nesse ponto, então você troca o seu vaso, coloca um substrato novo e um espaço um pouquinho maior para ela. E uma coisa também muito legal da monstera é que ela pode ser cultivada no solo, na terra, e também pode ser cultivada na água. Mas aí você está se perguntando: todo santo vídeo eu venho aqui e eu falo pra vocês que não pode encharcar a terra de água, porque senão isso vai apodrecer a raiz e não sei o quê. Aí você vem e me fala agora que ela pode viver só na água. Como é que isso faz sentido? Espera aí que eu explico. O que faz mal pro excesso de água numa planta não é a água em si, e sim a falta de oxigênio. Porque se você colocar a sua planta num solo muito argiloso, muito compactado e muito molhado, o oxigênio não vai conseguir passar por aquele espaço. E com falta de oxigênio, ela não sobrevive. Então, sendo cultivada na água, ela vai encontrar nela mesma o oxigênio que ela precisa. Porque lembra da aula de química? A composição da água é H2O. Ela é composta por hidrogênio e oxigênio. Então, isso quer dizer que eu não consigo matar a minha planta se eu deixar ela só na água? Consegue. Porque se você ficar tempo demais sem trocar essa água, o oxigênio dali também vai esgotar e ela vai acabar sufocando. Então, o ideal é que a água desse vaso seja trocada pelo menos uma vez por semana. Assim você vai estar renovando ela e também o estoque de oxigênio que vai ter na água. Ah, e não se esqueça que mesmo estando na água, ela também precisa ser adubada. Então, uma vez ali por mês, uma vez a cada 3 semanas, lembra sempre de colocar um adubo líquido para ela. Lembrando que a água não ultrapassando as pedrinhas não vai deixar criar mosquitinho da dengue, tá? Se você quer saber mais sobre como evitar a dengue no seu jardim, eu vou deixar linkado aqui no card o nosso vídeo que a gente fez especificamente dando dicas sobre isso. Já a adubação feita no vaso com solo, você pode fazer uma vez por mês, tanto com adubos químicos quanto com adubos orgânicos tipo bocashi. Quanto à poda da monstera, ela não é necessária. O que você pode fazer para ajudar ela é só remover aquelas folhas que já estão secas e velhas. E aí, se você quiser, isso é uma parte opcional, se a sua monstera já estiver bem grandona e começarem a aparecer folhinhas jovens na parte da base dela, você pode cortar essas folhinhas, porque essas folhinhas vão demorar um tempo muito grande para crescerem, para terem aqueles recortes bonitos que a gente gosta. Você tira o foco de energia dali e faz com que ela mude esse foco para a parte superior dela, gerando novas folhas na parte de cima. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje sobre costela de Adão. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber notificação quando a gente lança conteúdo novo. E até a próxima!